Hoje nosso tema é poder pessoal. Um tema pouco conhecido, não é todo mundo que conhece o assunto, mas é da maior importância. Agora, por que é tão importante? Porque se você não desenvolve seu poder pessoal, você não consegue assumir a direção da sua própria vida, você não consegue assumir a direção também, o governo da sua própria experiência interna, seus pensamentos, sentimentos, emoções, palavras, atitudes, e aí vive de uma forma em que você não obtém os resultados que você gostaria. Um outro problema com a falta de poder pessoal é que a gente fica muito influenciável. Sabe quando você recebe influência excessiva de outras pessoas e tem tanta pressão social muitas vezes e pessoas dizendo o que a gente tem que fazer? Então a opinião das pessoas, a pressão social pode, se a pessoa não tem o poder pessoal, desviar ela do caminho dela. Ela não tomar decisões e fazer escolhas baseadas nos seus valores, nas suas crenças, acaba sendo guiada pela sociedade que está à volta dela. A falta de poder pessoal causa isso na nossa vida. E aí, ao longo do tempo, você pode desenvolver, inclusive, dependências emocionais, tanto de circunstâncias, de situações, para que você possa se sentir bem, quanto de outras pessoas. Isso gera uma dependência que pode evoluir para uma codependência emocional, por exemplo, de outras pessoas, que é bastante patológico e prejudica as relações. Além de tudo, você pode muito facilmente entrar num papel de vítima, num estado interno de vitimização, quando acontecem problemas, por causa da dependência excessiva de que tudo à sua volta esteja bem, para que você fique bem, para que você se sinta bem. Existe também um outro fator, que é você conseguir lidar bem com desafios. Porque, como eu disse agora, uma pessoa que falta a ela um poder pessoal, ela reage muito forte aos eventos quando eles acontecem. Por conta disso, é difícil para ela se recuperar rapidamente e lidar com desafios, adversidades e superar. Então, veja como é importante para todos nós, a gente deveria aprender isso desde a infância, a desenvolver o nosso poder pessoal. Só que agora, talvez a pergunta que você tenha na mente é, mas espera aí, Maurício, o que exatamente é o poder pessoal? O poder pessoal é essa capacidade que nós temos de ficar mais independentes emocionalmente das situações e de outras pessoas, um pouco mais centrados em nós mesmos para a nossa tomada de decisão, sendo capazes de dirigir a nós mesmos e a nossa vida adequadamente. Bom, e o poder pessoal, ele vai depender de um ego fortalecido, mas ao mesmo tempo equilibrado e saudável. Agora, deixa eu explicar que enfoque é esse que eu vou dar para essa palavra ego, que é usada em tantas áreas diferentes, né? Na psicanálise, por exemplo, ego é uma das estruturas da personalidade junto com id e superego. Nós não vamos falar sobre isso, ego como estrutura de personalidade, não se trata disso, tá? Também nós temos, na espiritualidade oriental, a ideia de ego como algo a ser superado, é ruim. Por quê? Porque ele está associado a egoísmo, a separatividade em relação às outras pessoas. Então a ideia, né, é que a pessoa supera esse egoísmo e o sentimento de separatividade e alcança uma iluminação espiritual. Não é desse conceito de ego como egoísmo e falta de conexão com os demais e falta de bondade que nós vamos falar hoje, tá? Tem também uma outra coisa que é importante distinguir, é que na cultura popular as pessoas associam ego à arrogância. Ah, fulano está com ego inflado. Também não é disso que eu estou falando, tá? Nós vamos falar aqui a respeito dessa palavra ego a partir da definição que o doutor Paul G. Stoltz, que é um grande pesquisador de poder pessoal e resiliência atual, né? E o Lucas Derks, que é também um treinador e pesquisador holandês. Os dois pensam ego simplesmente como senso de eu, percepção de si mesmo. É apenas eu. Como eu me percebo, de que maneira eu me vejo e me percebo, como eu sinto que eu sou. Então, quando você tem um ego saudável, fortalecido e equilibrado, você tem uma boa percepção de si mesmo. Você tem uma boa percepção das capacidades que você tem, dos potenciais, e ela é realista, não é exagerada.
e nem é diminuída. Tá? Então, tem pessoas que têm um ego exageradamente fraco. O que acontece com elas? Elas frequentemente têm uma percepção distorcida e diminuída de si mesmas. Elas se enxergam às vezes como inferiores ou menos, ou elas têm uma dificuldade também de colocar limites saudáveis nas outras pessoas e permitem muito facilmente invasões do seu espaço pessoal. E tem pessoas que podem ter um ego extremado, muito exagerado, né? E que elas fazem o contrário daquelas que têm um ego fraco. Elas exigem as coisas do jeito delas, elas invadem o espaço pessoal dos outros, não têm uma capacidade de perceber os limites das outras pessoas. E aí a gente tem estímulos que podem ter surgido na infância da pessoa, desde a infância, na verdade, para o desenvolvimento do ego ou enfraquecido ou do ego forte demais. Né? Para o ego enfraquecido, pode ser que, quando era criança, aprendeu e ouviu coisas do tipo: aqui os seus brinquedos são de todos os seus irmãos, ninguém aqui tem nada que é seu, hein? Aqui você está morando na minha casa, eu sou seu pai. Quando você tiver a sua casa, você faz suas coisas, você não tem nada. Então você começa a ajudar a criança a acreditar que ela, na verdade, não tem fronteiras ou limites. Pessoas também que, durante a infância, foram invasivas, não havia nenhum respeito básico ao mínimo de privacidade que todo ser humano pode ter, né? Então essa criança começa a aprender a deixar os outros invadirem seu espaço, a acreditar que nada é dela, então ela não desenvolve nenhum senso natural e saudável de posse ou propriedade de objetos ou coisas para ela cuidar, né? Ela acaba permitindo que os outros sejam abusivos com ela e ela vai crescendo e desenvolvendo esse foco exagerado nos outros. A outra pessoa, a opinião do outro, como o outro a vê, fica o foco de atenção dela e aí ela não consegue dizer não, tem muitas dificuldades de afirmar aquilo que ela quer, porque o ego está enfraquecido demais, impedindo o poder pessoal, o empoderamento pessoal. No outro lado do espectro, a gente tem o ego exageradamente forte, que é quando o indivíduo não aprendeu a lidar com contrariedades ou com limites, quando o indivíduo quer as coisas do jeito dele, de repente ele cresce achando que a vida tem que atendê-lo e aí acontece algum problema que sai fora da expectativa dele, ele fica nervoso, irritado, né, não aceita de jeito nenhum, pode querer fazer escândalo e falar que não é possível uma coisa dessa estar acontecendo, porque isso não podia acontecer de jeito nenhum, pode invadir o espaço dos outros e achar que tem esse direito, pode querer ser autoritário, mandar nas outras pessoas, e aqui a gente tem um excesso de ego, né? Também o excesso de ego acaba com o poder pessoal do indivíduo. Pode parecer para você que está aqui comigo que, não, então esse cara tem um poder pessoal muito grande. De jeito nenhum. Porque quando acontece alguma adversidade ou algum problema, ou quando alguma pessoa não atende às expectativas dele, essa pessoa perde o controle de si. Poder pessoal tem a ver com você ter um foco em você, um centramento em si mesmo, uma capacidade de dirigir, governar, né, gerenciar seus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes, uma independência das outras pessoas, um respeito aos seus limites e um respeito aos limites das outras pessoas também. Então perceba como, na verdade, aqui a gente precisa de um equilíbrio, né, de uma força de ego, no sentido da pessoa valorizar a si mesma, se perceber de uma forma positiva e realista, ser capaz de perceber as coisas que ela sabe fazer, as coisas que ela conhece bem, as capacidades que ela tem, né, os atributos positivos, mas também reconhecer aqueles atributos que ainda lhe faltam, os problemas, as dificuldades que ela enfrenta, né, os gaps de desenvolvimento, as falhas de desenvolvimento dela. Então a pessoa tem uma visão realista de si, nem se diminui, nem se engrandece. E aí ela consegue mais facilmente desenvolver o poder pessoal dela. Bom, dito isso, você já entendeu o que é o poder pessoal. Agora você deve estar se perguntando, mas espera aí,
como é que eu faço para desenvolver isso? Né? Será que é natural? Será que a gente desenvolve isso desde a infância, de uma forma espontânea e natural? É possível que você, durante a infância, a juventude impressionável, tenha observado pessoas que tinham um bom poder pessoal, conviveu, né, com familiares ou com professores, pessoas que foram impactantes na sua vida, adultos que tinham um bom poder pessoal, que eram mais independentes em relação aos eventos e às pessoas, que conseguiam ter uma reação qualitativa quando uma adversidade acontecia, né? Conseguiam responder de forma habilidosa aos problemas, ao invés de desanimar e achar que não havia nada que podia ser feito, ou então esbravejar. Você pode ter presenciado isso e aprendido a partir da convivência. E aí, com certeza, você já desenvolveu uma parcela de poder pessoal. Todos nós temos já um pouco de desenvolvimento, porque nós temos exemplos bonitos de pessoas empoderadas, resilientes, que a gente conheceu na vida. Mas não é uma coisa que se desenvolve naturalmente, tem que aprender mesmo. Sabe? Infelizmente a gente tem aprendizado social que é o contrário disso. Você vê personagens, por exemplo, em filmes, novelas, em obras de ficção, que se desequilibram completamente, perdem o controle de si mesmo, das emoções, quando problemas acontecem, ou que entram num estado de desistência total e desânimo quando problemas acontecem. E esses personagens acabam fazendo sucesso com o público, as pessoas gostam de assistir quando tem esses personagens, os grandes vilões, ou as pessoas que se deprimem, né, os dramas, por assim dizer. Então a gente tem uma espécie de treinamento social em desempoderamento pessoal, sabe, em vitimização, e a gente vai ter isso com o auxílio da mídia, dos meios de comunicação, dos profissionais de educação, de profissionais da saúde, porque as pessoas acabam transmitindo para a gente aquilo que elas próprias têm como maneira de lidar com a vida e administrar os problemas. Então a gente acaba tendo muitos exemplos também de desempoderamento pessoal. E aí, como é que a gente faz então, se a gente quiser agora desenvolver o poder pessoal? Em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente precisa conseguir fazer é distinguir que coisas estão no nosso controle, que coisas a gente consegue controlar. E essas coisas se referem exclusivamente a nós. Tá? A gente consegue controlar, por exemplo, e governar pensamentos deliberados. Então eu posso decidir pensar em algo deliberadamente, colocar minha atenção num determinado trabalho e focar a atenção ali. Posso decidir que eu vou criar bons pensamentos num determinado horário do dia, relembrar coisas positivas para melhorar meu estado interno. Né? E assim posso construir emoções positivas para mim. Posso escolher como é que eu vou expressar minhas palavras, né? Como é que eu vou me comportar. E fica um pouco mais por aí a nossa zona de controle. Tá? Também posso controlar meus horários, a minha programação, minha agenda. É claro que tem fatores externos que podem mudar, né, a minha programação, mas eu posso me organizar, né, e gerenciar o meu tempo, por exemplo. Posso determinar como algumas tarefas são feitas e por aqui fica o controle que nós temos. Nós não temos controle sobre pensamentos involuntários que emergem na nossa mente ou emoções que são praticamente uma atividade bioquímica que acontece, que muda batimento cardíaco, respiração e tudo de forma involuntária e que de repente você não tem como controlar aquilo, mas você tem como tomar consciência, lidar com aquilo, gerenciar, perceber se você vai expressar ou não. Tá? Então nós temos muitos aspectos em nós, inclusive do nosso funcionamento corporal, a maior parte do nosso funcionamento corporal, os processos enzimáticos, movimentos peristálticos do intestino, as trocas entre células, a gente não controla nada disso. Tudo isso está acontecendo abaixo da nossa consciência. No entanto, a gente tem um poder de influenciar com os nossos hábitos, alimentação, com o nosso sono, com as escolhas que a gente faz, com os conteúdos que a gente absorve. Isso tudo pode afetar os pensamentos que a gente tem, as emoções que emergem em determinados momentos, o nosso funcionamento corporal, por exemplo. Eu não posso afetar os movimentos peristálticos do meu intestino num sentido de controlá-los, mas eu posso escolher alimentações
né, alimentos que possam melhorar a minha atividade, meu trânsito intestinal. E aí eu faço um poder de influência positiva sobre mim. Tá? Então vamos entender que a gente precisa aprender a distinguir o que a gente controla e influencia daquilo que a gente nem controla nem influencia, sobre o qual nós somos impotentes. E a primeira parte, que é o controle, se refere a nós mesmos, e tem uma parte de influência também referente a nós mesmos. Agora, falando sobre influência, nós temos um potencial de influenciar outras pessoas. E quais são essas pessoas? Aquelas que estão abertas à nossa influência, mesmo que tenham relacionamentos íntimos e próximos. Se a pessoa está fechada à nossa influência, ela nem é influenciável. Mas uma pessoa que está aberta à influência, ela pode receber uma influência positiva que você oferece a ela porque ela quer e porque ela está aberta a isso. E uma pessoa pode estar aberta conscientemente a receber uma influência positiva, mas inconscientemente pode ter resistências também. Então ela pode querer, desejar e mesmo assim não receber uma influência positiva. O que eu estou fazendo aqui, por exemplo, falando com você, é exercendo esse poder de influência positiva sobre você. Pode ser que você esteja completamente num estado de abertura para receber isso, mas tem ali resistências inconscientes que impedem, não é verdade? Então, para a gente entender os limites que a gente tem em relação a influenciar outras pessoas. E todas as pessoas que não estão abertas à nossa influência, que é a maioria da população mundial, e os eventos macro, são parte daquilo que a gente poderia chamar de zona de impotência, aquilo que a gente não pode nem influenciar, nem controlar de forma alguma, e não vale a pena gastar nem um pingo de energia com isso, porque é um desgaste desnecessário. Por que esse reconhecimento e distinção entre o que a gente controla, influencia e nem controla nem influencia é importante? Porque o poder pessoal reside em você colocar exclusivamente a sua atenção naquilo que você pode controlar ou que você tem um potencial de influenciar. E abrir mão de ficar sofrendo por causa de coisas que estão completamente fora do seu controle e influência. Ok? Então esse é o primeiro passo. Um segundo passo é você desenvolver um ego que é forte, mas ele é equilibrado e saudável. Então, mudar alguns padrões de reação, alguns comportamentos que têm a ver com um ego ou exacerbado demais ou enfraquecido. Conseguindo ter uma percepção realista e mais positiva de si mesmo para poder lidar melhor com as situações no dia a dia. E assim desenvolver um senso de responsabilidade por si mesmo. É uma autorresponsabilidade e um sentimento de ser dono mesmo, dona de seus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Não culpar ou responsabilizar as situações externas e as pessoas pela maneira como você está reagindo a elas. Tá? Então, eu não vou culpar o momento, os problemas do país, as pessoas, as situações, pelos tipos de pensamentos que eu tenho, sentimentos, palavras e atitudes. Porque se eu não controlo esses elementos externos, sou eu que crio significados, atribuo se é bom ou ruim, certo ou errado, gosto ou não gosto, para tudo que acontece ao meu redor. Então sou eu responsável pelos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes que deliberadamente eu mantenho na minha mente. E se eu não consigo, por exemplo, me responsabilizar por pensamentos que são intrusivos ou emoções que emergem, eu posso me responsabilizar por como eu vou lidar com isso, como eu vou gerenciar esse tipo de atividade involuntária da mente. Tá? Então, a partir daí, eu tenho uma autorresponsabilidade saudável que me ajuda a não entrar num sentimento de vítima. Isso não tem a ver com o fato de que há pessoas que são vítimas reais de situações. Nós estamos falando de outra coisa, estamos falando de alguém que passa por desafios, problemas e adversidades e adota como uma maneira de enfrentamento o sentimento de vítima, que não ajuda você a enfrentar, que põe você num estado de impotência, e você fica com ressentimento, com amargor e não consegue mudar algo para melhor na sua vida, naquela situação. Então não é útil para a gente adotar esse sentimento, essa postura.
E mesmo que você passe por uma situação em que você é vítima realmente de uma condição, vale a pena conseguir se empoderar, apesar do ambiente não ter te dado poder, entende? Então, poder pessoal é mais independente do ambiente. Então, você se torna autorresponsável dessa parte que você pode ser responsável, que são seus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. E você assume que são seus, ou seja, você assume um sentimento de posse saudável por essa zona que é uma zona de poder, que é você assumir que você tem controle e que tem influência sobre algumas coisas e colocar seu foco de atenção nisso. Tá? E aí você vai desenvolvendo o seu poder pessoal. Ah, mas é só isso? Não. A partir daí, quando você faz esse trabalho para mudar padrões de reação que são aprendidos lá no passado, aí você precisa treinar mesmo. Treinar esses novos padrões de autorresponsabilidade, de você conseguir ser mais independente de ambientes, de pessoas, poder ter posse e responsabilidade pelos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Você tem que treinar isso em contextos desafiantes. Ou seja, a gente cria umas simulações, experimenta dentro dessas simulações mentais como nós reagiríamos e vamos aprendendo um novo padrão de reação que é muito mais qualificado, que é muito mais apropriado para a gente poder viver melhor, né? E se você se dedica de verdade ao desenvolvimento do seu poder pessoal, o que é que muda na sua vida? De que maneira isso traz benefícios ou algo prático para você? Bom, o Dr. Paul G. Stoltz, que eu citei hoje, que é um grande pesquisador de resiliência, poder pessoal e que desenvolveu uma métrica para mostrar quanto as pessoas conseguem se recuperar rapidamente de problemas e recuperar seu poder pessoal, que é o QA, quociente de adversidade, um tipo de inteligência para lidar com problemas e com adversidades. Dr. Paul G. Stoltz, ele fez muitos treinamentos após pesquisas, avaliando estudos de metadados, anos dedicados, ele fez muitos treinamentos para desenvolver o poder pessoal das pessoas, a resiliência e aumentar a capacidade delas de lidar com adversidades e problemas e se recuperar rapidamente. Esses treinamentos foram criados com base em todos os estudos e pesquisas dele. Ele fez isso com pessoas de diversos continentes diferentes, justamente por causa desse trabalho de pesquisa de anos. E o que ele fazia? Um teste para verificar como que a pessoa chegava no treinamento, como ela lidava com situações, ele simulava uma série de situações desafiantes e fazia perguntas de como seria a reação dela naturalmente. E avaliava uma pontuação. Quando terminava esse treinamento, ele fazia um novo questionário, um novo teste e avaliava a melhoria, e realmente as pessoas tinham melhorado bastante. Só que as pessoas no final de um treinamento e tal têm a tendência de estar super empolgado. Melhorei, mudei minha vida. Então, o que ele fazia? Depois de 3 meses que tinha dado o treinamento, ele voltava a fazer o teste. E o que ele descobriu é que após 3 meses, a pessoa conseguia ter uma evolução, uma melhora de até 30%, que é muito. É uma grande melhora, é uma grande mudança. Então, se você se dedica ao desenvolvimento do seu poder pessoal, com certeza você consegue criar novos hábitos e consegue mudar a sua maneira de reagir aos eventos e consolidar isso a longo prazo. Isso não é maravilhoso? Vale muito a pena.